Bom dia, mais uma transmissão da União Ibero-Americana de Juízes, que é uma entidade internacional que congrega magistrados de 19 países, da América do Sul, América Central, Caribe, México e Península Ibérica. Nós hoje vamos conversar aqui sobre a justiça do trabalho no Reino Unido, o processo do trabalho no Reino Unido e também os impactos da pandemia na legislação trabalhista, também na legislação britânica. E para nos falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial, qualificadíssimo para essa super interessante live, que é o Dr. José Lúcio Munhoz, advogado, juiz do trabalho aposentado, que atuou como magistrado em Santa Catarina e em São Paulo, foi atualmente vice-presidente da União Ibero-Americana de Juízes, foi presidente da AMATRA, Associação dos Juízes do Trabalho de São Paulo, também foi vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, também esteve atuando no Conselho Nacional de Justiça, foi conselheiro do CNJ, é mestre pela Universidade de Lisboa, pós-graduando em arbitragem internacional pela Universidade de Aberdeen e atualmente está cursando um PhD na Universidade de Strathclyde, na Escócia. Então, bom dia, Lúcio. Dê um alô para os nossos assistentes dos 19 boa tarde, países. Pepe. Aqui na Escócia, em Edimburgo, já são 15 horas, né? Então, boa tarde. Boa já tarde, fizemos o nosso almoço de domingo aqui, né? Eu moro aqui com a minha filha, Cecília, e é um prazer grande, primeiro, estar contigo, né? E é um prazer grande poder estar conversando sobre um tema que ambos somos apaixonados, né? Que é o direito que envolveu as nossas vidas aí durante todo esse tempo, né? O Pepe tem sido um grande parceiro de muitas lutas já antigas, né, Pepe? Do tempo que o cabelo não era tão branco, né? E, de novo, ressalvar aqui o dia que você tinha um pouco mais de cabelo. Sim, é verdade. Então é uma grande alegria, estou à sua disposição, querido. Bom, Lúcio, então vamos diretamente ao tema e vamos começar. Não, mas primeiro, eu acho interessante você falar da sua experiência aí na Escócia, né? Você está fazendo um PhD e também uma pós-graduação em arbitragem internacional na Escócia. Então, como que é estudar na Escócia? Conta para nós essa experiência, né? Fazendo esses dois cursos super importantes, super exigente, né? Um nível de exigência na Escócia muito grande para esses cursos. Conta para nós essa experiência. Pepe, estudar fora enriquece, você ter contato com o mundo, você ter contato com outras culturas, outras pessoas, outra forma de ver a vida, né? Eu sempre digo que o ser humano tem que ter o olhinho curioso de uma criança, né? Olhar para o mundo sempre querendo aprender, querendo coletar informações, querendo aprender, querendo crescer, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, é uma rica experiência, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa, a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. Mas não é só glamour, viu, Pepe? É duro, é uma experiência que custa muito, financeiramente é proibitiva para a absoluta maioria das pessoas. Tivemos que optar, eu me desfiz de um apartamento para vir para cá, enfrenta muitas dificuldades, o nosso país é cheio de problemas, tem uma confusão grande, mas a gente ama essa terrinha, né? Então, ficar longe do Brasil é difícil, ficar longe da família é difícil, ficar longe dos amigos é muito difícil, eu sinto muito, é uma solidão. Muitos colegas que vêm, brasileiros que vêm para o exterior, têm depressão profunda, porque o calor humano é diferente. Aqui eles são muito civilizados, muito educados, te tratam hiper bem, mas não tem o nosso calor, né? Aquele calor brasileiro, aquela recepção nossa, de coração aberto, de você já
botar o sujeito dentro da sua casa e dar carinho. Não, é bem complicado, a adaptação é difícil, a língua é bastante complicada. Uns meses atrás, eu estava aí ouvindo o TED para ver se, se pegava um pouquinho da locução, né, do acento, que a gente chama aqui, né, da pronúncia escocesa, do inglês. Então, nas primeiras aulas é bastante difícil, você não entende direito o que está acontecendo, você ouve as pessoas e fica em dúvida, né? Só a tua dúvida já é complicado. Mas, enfim, um aprendizado, é claro, hoje está bem diferente, eu já estou mais de 1 ano e meio aqui, então, né, as palestras e tudo está bem tranquilo. Eu que tinha muita dificuldade de redação, já escrevi artigos aqui em inglês, né? Ontem foi a minha última prova no curso de pós-graduação em arbitragem internacional, né? Então é um curso que eu fiz 2 ao mesmo tempo enquanto eu estava aqui, né? O de arbitragem internacional pela Universidade de Aberdeen e ao mesmo tempo o meu PhD. Então agora eu volto o meu foco direto para o PhD novamente e também alguns casinhos da advocacia, né? Que a gente está cuidando de longe aqui. E esse você já escolheu qual que é o seu tema para escrever no PhD? Já tem? Sim, seria arbitragem trabalhista, comparada ao sistema do Reino Unido, né, aplicado aqui, e o nosso aí no Brasil. Ver, né, em que sentido a arbitragem pode ser um elemento importante na resolução de conflitos trabalhistas e comparar os dois sistemas que são completamente diferentes. Aqui a arbitragem é só institucional, pela EICAS, que é tipo uma delegacia regional do trabalho, né, mais estruturada, não se compara, mas assim, só para se ter uma noção, a EICAS é que faz a arbitragem trabalhista aqui, e no Brasil é arbitragem privada, né? Ou seja, qualquer um, em tese, pode se habilitar, nos termos da legislação, a praticar a arbitragem, desde que aceita por ambas as partes, né? Então, são 2 sistemas bastante diferentes, não é? E aí tem os prós e contras de cada um. Está sendo bem interessante isso. Eu tive numa arbitragem sindical aqui, foi bem interessante. Tenho participado de todos os eventos do Instituto de Arbitragem aqui de Edimburgo, da Escócia, em Glasgow e Edimburgo, das convenções, dos encontros, das palestras. Tem sido uma experiência bastante rica, né? E aí na Escócia é muito utilizado a arbitragem na área trabalhista? Ou como no Brasil, que ainda não tem muita... Não. Aqui a Escócia tem um dos diplomas mais modernos em termos de arbitragem normal, arbitragem geral, arbitragem civil, né? Mais propriamente comercial. A lei deles é de 2010, extremamente bem elaborada, com muitos requisitos, bem... Assim, os princípios da a nossa legislação brasileira, ela preenche os requisitos de seriedade no exercício da arbitragem. Só que ela não é detalhada. E quando não é detalhada, aí traz muitas dúvidas e isso acaba dificultando e abrindo margens para muitas discussões jurisdicionais a respeito da arbitragem. Aqui não, ela é bem detalhada, a legislação, isso te dá mais segurança no exercício da arbitragem. No entanto, a arbitragem trabalhista ela é regulada diferente. Por uma norma não escocesa, porque a Escócia aplica aqui a sua lei na arbitragem civil, mas a arbitragem laboral, né, a trabalhista, ela é da União do Reino Unido. Então, ela aplica para todo o Reino Unido. Na verdade, é Grã-Bretanha, porque a grande diferença, e é bom ilustrar, né, a Grã-Bretanha é Inglaterra, País de Gales, Escócia, ok? E o Reino Unido é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, não é? Então tem uma diferença. Por exemplo, a legislação trabalhista, ela é britânica aqui, porque a Irlanda do Norte tem sua autonomia para estabelecer sua própria legislação trabalhista. A Escócia ainda não participa da União. Então, na União voltada para a Grã-Bretanha. Então, essa é a diferença. Mas não tem muita atividade em arbitragem individual, né, trabalhista. Tem laboral, que aqui laboral é para sindicatos, é o coletivo.
Então, aqui, isso tem algumas. Só que a arbitragem laboral, embora ela exista, praticada também pela EICAS, muitas das vezes, ela não é obrigatória. Então, se faz arbitragem, se tem a decisão arbitral, mas 99% das vezes eles cumprem, mas não é obrigado a cumprir. Ah, não cumpre, e daí? Daí é uma batalha política, ou seja, ou o sindicato, ou a empresa tem um argumento a mais para lutar pelos seus direitos, né, suas posições. Olha que interessante, né? Essa não obrigatoriedade. E como você vê isso, o fato de não ser obrigatório? Bom, não é obrigatório nos coletivos. Nos coletivos. No nos individual, ela sim. É obrigatória, ela vincula. Sim. Tá? Ok. Então, no coletivo, porque a posição deles aqui é bem que os embates coletivos, eles são políticos, não é? Então, o sindicato, quando decide fazer uma greve, você não diz, a princípio, que ele está certo ou está errado, não é? É um embate por um direito que ele luta, que ele acha que é correto, e que o outro lado resiste, né? Achando que não é. Então, é uma disputa política, até porque essa norma não é legal, porque se for legal, nem precisa de ter uma luta, né? uma discussão coletiva sobre isso. Então, com essa mesma perspectiva, aqui na disputa laboral, ou seja, coletiva, a arbitragem é um elemento a mais de força nessa, né, quem tem razão politicamente sobre o tema. É muito interessante, né? Porque me parece que é correta essa perspectiva, mais correta. Aqui nós temos, por exemplo, greves, né? Questões, greves políticas não podem, né? A greve, ela não é um ato jurídico, a gente não juridiciza tanto a greve, né? Então, me parece mais correta essa visão, porque é um ato de um fator político, de organização política dos trabalhadores, de um embate político-econômico, né? Me parece que é um equívoco da nossa legislação de tentar juridicizar em demasia um fenômeno que não é totalmente jurídico. Né? Por exemplo, eu posso contar para você rapidinho essa arbitragem que eu participei. Era uma instituição que tinha ginásio de esportes, de esportes, campo de futebol, e eles locavam esses espaços para os times participarem, ok? Essa instituição, ela cresceu e ela ampliou demasiadamente. Ela botou mais campos de futebol, o estádio maior, o ginásio maior. E isso fez com que os trabalhadores tivessem que caminhar mais, trabalhar mais, se esforçar mais para realizar o mesmo serviço, porque eles tinham que carregar mais cadeiras, eles tinham que limpar maior espaço. E isso causava maior estafa neles. Então, a arbitragem foi nesse sentido, ou seja, o sindicato desses trabalhadores dessa pequena instituição, que são lá umas 30, 40 empregados, eles estavam pleiteando uma melhora no seu salário, porque o salário que eles recebiam era para um serviço de menor complexidade, de menos trabalho. E agora, como a instituição cresceu, ampliou o trabalho individual deles, a estafa, a penosidade do trabalho, eles estavam pleiteando uma elevação na sua remuneração por conta disso. E a decisão foi favorável. Estava o meu desabilitado, foi favorável aos trabalhadores, né? A decisão. Que interessante. Bom, então vamos agora a um tema, antes de passar do aspecto jurídico, você podia dar um panorama do dia a dia, como que estão os números também, os números que você tiver sobre a pandemia na Escócia, onde você está, em Edimburgo, qual que é o tamanho da cidade, como que está especificamente aí em Edimburgo. Conta para nós. Bom, a pandemia aqui na Europa, eu já comecei a ficar preocupado quando ela começou na Itália. Quando ela começou no norte da Itália, eu já percebi que ela ia espalhar, né? Naquele momento, eu já até estava hiper tranquilo nos supermercados, né? Eu já fiz um estoquinho de comida naquele momento, porque já imaginei que... E não tinha problema nenhum, eu não estava disputando com ninguém a comida, né? Porque os mercados estavam hiper tranquilos, como estão hoje. Hoje estão tranquilos. Mas aí começou o problema aqui no Reino Unido. O Reino Unido ele tem uma tradição estilo americana, né, muito conservadora
no sentido da atividade empresarial, ou seja, ela é bem de direita. Então, seria um dos últimos locais a praticar o lockdown, seria o Reino Unido, tá? Pela postura do próprio governo, né? Que é o Boris Johnson, que é linha Trump, mais ou menos. Só que eles tiveram que se render ao lockdown. Nós já estamos na 7ª semana de lockdown. Não é? Imagina Londres parada, totalmente lacrada, né? Assim, sem movimentação. Você vê as ruas desertas e tal, todo o comércio fechado, né? Exceto os supermercados, os essenciais, farmácia e tal. Mas você não pode sair na rua? Pode sair na rua, pode sair. Você tem que manter a distância social, né? O distanciamento social. Você não pode andar em grupos e você não pode praticar atividades de lazer, de turismo, né? Você tem que sair para praticar exercício, para ir nos mercados. Isso é permitido nessas circunstâncias, nessas regras, né? E eu falo, mas o lockdown é necessário ou não é necessário, né, Pepe? A gente sempre pergunta, tem esse embate aí das pessoas. Eu vi um estudioso aqui dizendo que o grande mal do lockdown é que ele funciona. E ao funcionar, ele reduz os números. E quando reduz os números, as pessoas falam, não precisa de lockdown. Né? Então, o sucesso o sucesso é o problema dele, né? da medida. Exato. E agora eu falo o seguinte, aqui seria um dos últimos locais a fechar. Né? Aqui eles têm Cambridge, eles têm Oxford, que já está desenvolvendo uma vacina, e Deus queira que logo. Eles têm King's College, eles têm Strathclyde, eles têm Universidade de Edimburgo, os institutos de ponta. Se mesmo com toda essa expertise eles decidiram fechar, é porque tem argumentos técnicos para isso. Né? Eu não tenho, eu não sou técnico, eu não sei se deve ou não. Mas quem tem institutos dessa magnitude, você pega a França fechada, com o Instituto Pasteur, com o Sorbonne, né? com os grandes institutos, a Alemanha trancada, com os grandes institutos alemães de ciência, de medicina. Então, né? Boston com Harvard, né? Trancada, Universidade de Nova York trancada. Então, é porque deve ter argumentos técnicos, ou seja, não é brincadeira. E aqui mesmo com o lockdown sério, por 7 semanas, nós já ultrapassamos 27 mil mortes aqui. Tinha dado uma redução, porque chegou até 900 mortes por dia, depois caiu para 400, 300, a gente imaginou, passou. Mas não, antes de ontem teve mais 600, ontem teve mais 600, então ainda se está tendo um número elevado de mortes. Vocês estão tentando planejar uma quebra do lockdown bem parcelada, assim, bem diminuta. E a gente segue trancado, 7 semanas, as aulas sem aulas, né? Ou seja, as aulas apenas online. Então, no caso dos meus workshops, eu faço online, a minha reunião com a supervisora pelo Zoom, enfim, essa a nossa vida aqui na pandemia. E está havendo assim, algum movimento da sociedade civil, dos empresários, de resistência, de voltar às ruas? Existe alguma coisa nesse sentido aí? Isso é isolado ou tem muita gente? Como que está isso? O governo, no começo, começou com aquele discurso: o lockdown traz mais prejuízo do que benefício, não é? Tem que pensar na economia e tal. Só que ele foi superado pelos acontecimentos. O próprio governo foi superado por isso. Boris Johnson teve que adotar o lockdown ele sempre dizia, nós vamos seguir orientação científica. Né? Ele tem um grupo de cientistas lá, né, que atende o governo do Reino Unido, e esse grupo, né, posicionou, bateu o martelo em um determinado momento que tinha que ter o lockdown. E depois, mais tarde, o próprio Boris ele foi contaminado pelo vírus. Ele foi atingido fortemente pelo vírus. Ele foi internado e ele foi para a UTI. Ficou diversos dias na UTI, quase entubado. Ou seja, as pessoas que são entubadas, uma grande parte delas, calculam que até 40% delas não voltam, se são entubadas na UTI, né, pela dificuldade do quadro. E ele quase foi entubado. Ele voltou, demorou para se recuperar, ficou fora ainda um bom tempo. Então, isso fortaleceu nele a necessidade
do lockdown, das medidas, porque ele viu de perto o problema, né? E é interessante que quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi agradecer dois enfermeiros que ficaram do lado dele 48 horas, alimentando oxigênio para ele. Embora não entubado, mas ele necessitou de oxigênio. Um desses enfermeiros da Nova Zelândia e o outro de Portugal, né? Ou seja, o homem do Brexit, porque o Brexit, que é contra a imigração desordenada e tal, veio a público agradecer 2 migrantes por salvar a sua vida, né? Então, foi bem interessante. Tem sido um aprendizado esse momento aí da dignidade da pessoa humana, do outro ser humano, né? De ver o outro como ser, né? Sim, muito interessante, né? É muito simbólico isso, né? Ô, Lúcio, agora conta para a gente, vamos passar agora um pouquinho para o direito do trabalho. Do ponto de vista trabalhista aí no Reino Unido, quais foram as medidas adotadas pelo governo, pelo legislativo, o que foi adotado? Eles chamam aqui, eles apresentaram um programa, como todo mundo está apresentando um programa de salvaguarda de empregos, né? Desculpe. Aqui no caso chama Job Retention Scheme, esquema, né? É um sistema, um programa, né? E o termo é até novo no âmbito do direito aqui, já existia o termo, é claro, furlough. Eles estão aplicando furlough, que isso foi instituído em 1º de março para a duração de 3 meses, inicialmente, né? Ou seja, os empregadores podem suspender o contrato de trabalho, aplicando esse furlough. O trabalhador não pode prestar nenhum serviço para ele, né? Não pode prestar nenhum serviço para ele. E o governo paga 80% do salário de cada empregado. Tá? Então, o governo paga 80% até o limite de 2.500 libras por mês. Isso dá 16 mil reais por mês. Então, é um esquema que surpreendeu, inclusive, a esquerda aqui, os trabalhistas, né? Porque vindo de um governo de direita, segundo o próprio governo aqui, é o melhor programa de manutenção de empregos do mundo nesse momento. Pagar 80% até um limite de 2.500 libras por mês. 2.500 libras aqui se vive bem tranquilo, tá? Bem tranquilo por mês. E também Você saberia dizer, Lúcio, cobre o valor... Desculpe te interromper. Você sabe mais ou menos quanto que está o salário mínimo aí? Mais ou menos? O salário mínimo depende da idade. Ele vai desde 6 libras a 9 libras e pouquinho. Então, os mais jovens ganham... Por mês daria quanto, mais ou menos? 9 libras, em torno de 60 por hora. 60 reais por hora. Não, mas por mês? Por mês, aí depende da quantidade de horas do seu contrato. Se for um contrato full, isso vai dar em torno de 2.000 libras, se você tiver o maior salário mínimo. Pouco menos de 2.000 libras. 1.800 libras, talvez, por ali. Mas que, se você estiver morando sozinho, é mais do que suficiente. Se você tiver com uma família, aí já é um pouco mais complicado. Mas, normalmente, são 2 pessoas trabalhando, 2 pessoas, aí, tendo dois salários, se vive bem tranquilo aqui, porque a educação é de boa qualidade. O serviço de saúde é excelente, né? Eu vou no médico de família, eu não posso ir a um hospital direto, a não ser que eu esteja morrendo mesmo, porque se eu for para o hospital, eles vão me mandar para o meu médico de família que tem que me encaminhar para o hospital se ele entender necessário. Tá? Eu vou no médico, o médico me receita um medicamento, eu vou com a receita na farmácia, a farmácia me dá o medicamento. Não importa qual seja o medicamento, o custo do medicamento, o médico receitou, a farmácia me dá gratuitamente o medicamento. Então, eles têm essa assistência médica, saúde, então o salário, o custo alto aqui é com transporte, com habitação. Comida de supermercado não é tão caro, não é, mas a diversão sim. Então, jantar fora, almoçar fora, aí acrescenta um custo significativo no dia a dia. Interessante esse liberalismo, né? Britânico, né? Com um colchão social muito bom. Lúcio, e também hoje existe um estudo do Fórum Mundial Econômico dizendo que os
trabalhadores mais atingidos no mundo inteiro são os trabalhadores da chamada gig economy, né? Os trabalhadores desses aplicativos. Como que está a situação deles aí na Escócia? Bom, na Escócia e no Reino Unido. Eles lançaram 2 programas. O primeiro é aquele que eu te falei, né? E o detalhe daquele programa, só para terminar, concluir ali, antes de ir para o da Gig Economy, é que aquele programa ele pode ser aplicado por até 3 meses. Você não pode trabalhar nele de modo algum para o seu empregador, porque se você está burlando, aí o empregador é responsabilizado pelo salário na íntegra, né? E ele aplica-se também para os aprendizes, para os trabalhadores temporários, para o que eles chamam aqui Zero Hour Contract, que é os intermitentes nossos no Brasil, né? Então, aquele é um sistema que aplica assim, cobre mais ou menos 90 e tantos % desse mundo do trabalho aí para outro. E eles têm os empreendedores, que também foram muito atingidos, né? Os cabeleireiros, os taxistas, os motoristas de Uber, etc. Bom, eles lançaram um programa similar para esses também, que é 80% da remuneração deles até o limite de 2.500 libras. Também, o mesmo esquema. Mas o limite é a média da remuneração deles nos últimos 3 anos. Então, eu sou um motorista de táxi. Nos últimos 3 anos, pega a minha declaração de imposto de renda, vê qual foi a minha média de remuneração nos últimos 3 anos e eu vou receber aquele valor, 80% daquele valor, limitado a 2.500 pounds. Tá? Mas se eu tenho 1 ano, o último 1 ano. Se eu tenho 3 meses, o último 3 meses. Se eu tenho 10 anos, é os últimos 3 anos, a média. Não é? Mas essas pessoas, elas têm que estar oficialmente no sistema de autoempreendedorismo antes de abril de 2019. O sujeito está entrando agora, aí agora ele não pode participar. Né? É essa a situação dos trabalhadores na gig economia. Tem algum tipo de ajuda, mas realmente o impacto maior é para eles, né? Como isso a gente está vendo no mundo inteiro, né? Como detectou o próprio Fórum Econômico Mundial. Eu até fiquei assim espantado, né? Admirado com o próprio Fórum, né? Que é uma entidade essencialmente empresarial, defende interesses empresariais, né? Ela reconheceu isso. Então, a gente vê que realmente aí no Reino Unido, que tem um bom colchão, né, aos trabalhadores, em geral, esses aí que são mais recentes, né, que também são os mais prejudicados. Então, tem uma peculiaridade aqui também, porque tem também alguns problemas, né, nesse sistema que foi adotado. Então, por exemplo, um dos sistemas é esse. Bom, o empregador precisa de um acordo individual para aplicar o furlough, né, ou seja, para aplicar essa medida governamental de ajuda, precisa de um acordo individual com o empregado. Mas se o empregado não quiser, bom, daí o empregador pode demitir por redundância, porque ele não está precisando, ou dependendo das circunstâncias, ele pode até aplicar o layoff, ou seja, deixa o empregado sem receber salário e sem trabalhar. Esse tem um limite pela legislação normal, que é até 4 semanas o empregador pode colocar um empregado em layoff, né, se ele tiver essa autorização no contrato de trabalho. Mas olha só, um empregador que tem muitos empregados, ele vai mandar 10 para suspender no contrato desses 10. Eles vão receber 80% do salário deles, certo? Bom, mas aí ele mantém 10 trabalhando integralmente. Esses 10 vão trabalhar 40 horas por semana, vão receber 100% do seu salário, mas vão ter despesa de transporte, vão ter despesa com
com roupa, com sua alimentação, com tudo, eles vão ganhar basicamente a mesma coisa que os 80, que o resto que está de folga, né? O resto está com contrato suspenso e recebendo tranquilos em casa. E ainda está sofrendo maior risco, né? Exposto a risco Exatamente. Maior. Então, quem tem que trabalhar está sofrendo maior risco, está trabalhando, né, integralmente. Então, gera um sentimento de injustiça nessa situação. Mas, enfim, é esse o sistema. E pior, aqui o sick leave, o sick pay, que é a sua licença médica, você recebe apenas 29 libras por dia. Então, quem está com o contrato suspenso, ainda que fique doente, nem precisa comunicar que está doente, porque está recebendo 80% do seu salário. Agora, quem está nativo e não for trabalhar, porque está doente, ele vai sair com uma licença médica e recebendo 29 pounds por dia. Se o salário dele for 10, o salário dele normal seria 80. E ele vai receber 29. Que inversão, que problema, hein? A pessoa é problema, doente, problema. Mas nenhuma solução é precisa nessa situação, né? Sempre mas bastaria estender a esses trabalhadores também os mesmos direitos, né? Daqueles que estão com contrato suspenso. Mas é que daí você abriria completamente para fraude, porque o empregador ia manter os empregados trabalhando e recebendo os 80% do governo. Então, aí você não teria controle nenhum. Por isso que não se pode trabalhar uma única hora com quem está com o contrato suspenso, porque senão eu tenho um supermercado, eu mantenho todo mundo trabalhando e pego os 80% do governo. Então, é difícil. O nosso sistema também de suspensão não permite o trabalhador de prestar serviços. Exato. Né? Então, é a mesma coisa. Lúcio, vamos agora, também, que todos têm muita curiosidade, né? Como que tem justiça do trabalho no Reino Unido? Existe justiça do trabalho? Primeira pergunta, existe justiça? É engraçado, né? Se tiver, ela, como que ela é? Ou se não tiver, como que são solucionados os problemas trabalhistas jurídicos, né, que existem? Não, é engraçado, porque nós aí cansamos de ouvir no Brasil, né, que a justiça do trabalho é uma jabuticaba, né, só existe no Brasil. Lê do engano, né? A justiça do trabalho tem na Alemanha, tem na Itália, tem em Portugal, tem na Espanha, tem no Brasil, tem aqui no Reino Unido. Né? No Reino Unido tem a justiça do trabalho, ela é estruturada separadamente, como eu disse antes, né? Aqui no caso é Grã-Bretanha que administra a justiça do trabalho, porque na Irlanda do Norte eles têm a justiça do trabalho, mas é administrada por eles. Lógico que eles têm uma conexão, eles se conversam, participam de atividades juntos e tal, tem muita conexão Irlanda do Norte com a Grã-Bretanha, né? Porque formam o Reino Unido para outras matérias, mas especificamente aqui nós temos a justiça de Inglaterra e País de Gales, né? England e Wales, e aqui da Escócia. Né? Tem essa separação apenas administrativa, funciona tudo igual, sobre o mesmo sistema. Né? Então, existe a Justiça do Trabalho, sim, ela tem os Employment Tribunals, né, que são os juízes de primeira instância. Então, eles têm uma presidente dos juízes de primeira instância, no caso aqui da Escócia, a presidente dos tribunais do trabalho, tribunal, embora o nome seja tribunal, é de primeiro grau, né? É de primeiro grau. Então, a presidente dos tribunais do trabalho de primeiro grau aqui na Escócia é uma colega, a Shona Simon, ela já esteve no Brasil, já esteve em Pernambuco, eu a levei para São Paulo, Florianópolis, enfim. E depois tem o segundo grau da Justiça do Trabalho, que é a Employment Appeal Tribunal, né? Os tribunais de apelação. E aí se tem aqui, por exemplo, tem aqui em Edimburgo e tem em Glasgow, né? Os dois Employment Appeal Tribunals aqui da Escócia. É relativamente bem estruturado, mas é lógico, a dimensão deles é bem menor que a nossa. Né? Eles têm muito menos casos, então eu não tenho os números exatos assim, mas eu calculo que ali em Glasgow, que é a maior cidade da Escócia, Glasgow, né? Deve ter 2 milhões, 3 milhões de habitantes, Glasgow,
deve ter uns 40 juízes do trabalho, né, que atendem. Nesse total de 40, tem os part-time judges, ou seja, os juízes de meio período. Eles são advogados que são convocados, são chamados para atuar como juízes em meio período. Então, eles complementam aí os juízes de tempo integral do tribunal, né? Aqui em Edimburgo, eu calculo que deve ter uns 15 juízes, que atende também algumas cidades vizinhas, né? Edimburgo é uma cidade, é a capital do país, lindíssima, né? Mas ele tem 500 mil habitantes, né? Exceto na época do Fringe, que é o grande festival de teatro, o maior festival de teatro do mundo, do planeta, onde no mês tem 50 mil apresentações de teatro. É impressionante, impressionante, impressionante. Eles divulgam a lista de atividades, é uma lista telefônica, igualzinho uma lista telefônica com todas as atividades. Então, 10 horas no pub tal, 10 horas no pub tal, 10h45 no teatro tal, na escola tal, tudo ao mesmo tempo. São mais de 350 pontos de atividade cultural simultânea. Então, é bem rico. Nesse momento, que ocorre em agosto, esse ano foi cancelado já, lamentavelmente, né, o Fringe, que é o Festival Internacional aqui de Edimburgo, aí a população da cidade explode, né? Vai para 2 milhões de habitantes, de pessoas aqui na cidade, na época do Fringe. Seu som está desligado. Então, você... e os dois... Tem 2 tribunais de segunda instância, e existe terceira instância, Suprema Corte, como que, além disso, ainda... Porque eu me lembro que numa decisão do Tribunal de Londres sobre o caso Uber, né, eu me lembro que houve 3 decisões, parece de 3 instâncias, e que o caso ainda não tinha chegado na Suprema Corte, né, em último grau. Depois desses 2 tribunais trabalhistas, o caso vai para um outro tribunal, que é civil. Entendeu? Que é o Tribunal Civil aqui da Escócia ou lá da Inglaterra e País de Gales. E depois pode, eventualmente, chegar à Suprema Corte. Então, teríamos, em tese, 4 instâncias. Agora, o que é interessante é que no primeiro grau de jurisdição... Né? Parecido com o Brasil, isso. Mas não, tem uma diferença. No primeiro grau de jurisdição, se extingue qualquer discussão fática. Em segundo grau, você não pode mais discutir os fatos. Os fatos que foram admitidos pelo juiz no primeiro grau de jurisdição, eles são considerados quase que absolutos, a não ser que o juiz considere uma coisa e o tribunal, olhando o fato, considerado a interpretação do juiz foi equivocada em face do fato, né? Mas na Espanha como no também Brasil. Assim. Oi? O juiz trabalhista também, a questão fática, ela fica no primeiro grau. Aonde? Na Espanha. Na Espanha. Aqui também. Questão trabalhista, né? Questão Sim. Trabalhista, o juízo do tribunal também é matéria de direito. Mas no civil em geral, também. Né? No civil aqui também ocorre a mesma coisa. Então tem a Justiça do Trabalho estruturada desse modo. Eu tive no encontro anual deles, o ano passado, que foi em maio, na cidade de York. Participei lá 2 dias com eles no evento. Foi a primeira vez que um juiz estrangeiro foi admitido a participar do encontro deles. Foi bem interessante, parabéns. Bem bacana. Eles discutem os mesmos problemas que os nossos, né? Falta de dinheiro para a reforma, as discussões políticas, as discussões políticas com relação à questão de subsídios, enfim, muitas peculiaridades assim não tão diferentes como as nossas. A remuneração do juiz, por exemplo, na Escócia, é a mesma na Inglaterra? Tem sim. Diferença? Porque é a mesma. Os juízes ingleses eram considerados os juízes mais bem remunerados do mundo. Não sei se continua assim. Mas os juízes do trabalho eles ganham menos que os juízes cíveis aqui no Reino Unido.
há uma diferença. Embora ainda, mesmo no primeiro grau, né? Primeiro grau, um juiz civil ganha um pouco mais que o juiz do trabalho, né? Mas a remuneração é boa, eu não teria exatamente para te falar os números, mas chutando, eu imaginaria aí em torno de uns, em números em reais, em torno de R$ 40.000 por mês, algo um pouco mais, talvez, né, de salário. Olha, na época, na Suprema Corte espanhola, estava em 6.000 euros o salário do ministro da Suprema Corte. E eu me lembro, agora não estou me lembrando, mas era bem superior um magistrado do Reino Unido. Eles todos... a meta de todo magistrado europeu é receber como magistrado inglês, pelo menos. Se tiver depois espaço para deixar comentários, quando você disponibilizar o vídeo, eu coloco o salário. Eu pesquiso aqui e coloco. É interessante, é um dado. Bom, mas é muito interessante esse nosso papo, viu? Muitas informações. Nós agradecemos muito a sua colaboração. E vamos agora, mas hoje aqui no Brasil, né? Aí também é Dia das Mães. Hoje aqui no Brasil, Dia das Mães, então a gente está aqui na hora do almoço, embora a gente vai almoçar virtualmente, eu vou almoçar virtualmente com a minha mãe. Já está chegando. Nós vamos para a última questão, vamos encerrar nosso super interessante debate sobre a questão do processo de trabalho. O que você pode nos contar, as peculiaridades, o que ele diferencia do nosso processo de trabalho brasileiro? Bom, nós temos mais 10 horas de live, é isso? Para falar do processo do trabalho aqui no Rio. A panorâmica, né? Panorâmica. Quem sabe podemos fazer uma depois mais detalhada, né? Especificamente do processo de trabalho. Boa ideia. Sim, não, é muito diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente. Aqui é o sistema do common law, né? É aplicado no direito do trabalho. E é interessante porque, tal como você, a gente ouviu muitas explicações sobre o que é common law, mas eu só vim entender o que é common law quando eu verifiquei aqui em loco, né, como funciona. Para se ter uma ideia, uma audiência trabalhista pode durar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias. Né? Uma audiência de um caso, de um processo. Né? É completamente diferente. O sistema é adversarial, o nosso é inquisitorial, o nosso juiz, ele produz, ele elabora, lógico, com a participação dos advogados e tal, mas ele extrai das provas o seu elemento. Isso tem uma origem, Pepe, que muita gente não explica. E quando a gente explica essa origem, as pessoas passam a compreender um pouco melhor essa diferença. Quando a gente pega a origem do nosso sistema, civil law, né, o adotado no Brasil, que era geral, aplicado no mundo ocidental todo, inclusive aqui, era aplicado civil law. Então, ele vinha com o direito romano. O direito romano era uma legislação escrita. O magistrado, que tinha uma diferença entre magistrado e juiz, mas enfim, né? O magistrado conduzia a audiência das partes, elaborava os fatos e levava para o juiz decidir, né? No sistema comum. Lógico que nós estamos falando de séculos. Esse sistema foi mudando ao longo dos séculos, mesmo no civil law, né? Aí depois nós passamos a ter um magistrado que era o jurisconsulto, né, romano, é aquele que conhece das leis. Então, as partes não precisavam trazer as leis para ele. Trazia lá os argumentos e ele extraía dos fatos os argumentos que eram necessários para ele decidir de acordo com a lei. Então, o jurisconsulto ele tem uma atividade, o juiz tem uma atividade na condução do processo, na elaboração da sua decisão, então ele pega aquilo que é necessário para, de acordo com a lei, fazer a decisão. Tanto que tinha um princípio do one day rule, né, que tinha no sistema civil, pelo menos numa parte da história do sistema civil, que o juiz tinha que dar a decisão no mesmo dia, ou um dia ele tinha que dar a decisão.
Então, se ele tem que dar a decisão, ele tem que ser conciso na busca dele. Aqui no Reino Unido, nós estamos uma outra cultura, isso século XII. Tá? Século XII. Vinha com a história do mesmo civil law, direito romano. Os romanos invadiram a ilha aqui, né? Eles dominaram aqui também, na época do domínio romano. Mas depois, o que aconteceu? As comunidades aqui, com uma cultura totalmente diferente das latinas, né? Da montagem das tribos, até principalmente aqui na Escócia, né? dos clãs e tal, começaram a sentir que a legislação era muito distante da realidade do povo aqui. Era muito diferente culturalmente, praticamente, enfim. Aí os locais começaram a não mais praticar uma legislação externa, ou de longe, ou estrangeira. Quando surgiu o caso, o que eles faziam? Eles chamavam um grupo de jurados, com alguns que entendiam de leis também, mas normalmente era júri, né? Se ouviam as partes, se ouviam o que tinham para dizer, e aí eles faziam uma decisão naquele caso, para não aplicar uma lei que lhes era completamente diferente das suas necessidades, do que pensavam ser justo para a situação. E aí aquela decisão ficava como um precedente. Todos os casos que aconteciam depois tinham que seguir aquela norma. Mas olha só, no direito civil, o jurisconsulto dá aquela decisão para aquele caso. Então, não tem uma relevância externa significativa. Mudou muito ao longo do tempo, é claro, né? Nós temos precedentes também. Mas, originalmente, no começo. Então, se houvesse uma injustiça na decisão do jurisconsulto, do juiz, do magistrado no civil law, essa injustiça seria aplicada apenas para as duas partes. Já aqui no direito comum, né, no common law, o direito costumeiro, se houvesse uma injustiça na aplicação desse direito, iria atingir a sociedade como um todo. Então, o que precisava? Bom, para tomar essa decisão, tem que estar muito bem fundamentada. Então, se houve muitas testemunhas, e aí todo mundo pode ser testemunha, inclusive as partes, o pai da parte, o filho da parte, o irmão da parte, todos eles são testemunhas do processo. E todos eles têm que dizer a verdade. Eles não podem mentir, porque senão entra em crime de falso testemunho. A única situação é a autoincriminação e tal, que é diferente. Mas eles não podem mentir. Então, se ouve todo mundo, para que o tribunal tenha uma visão completa da situação e, a partir daí, tome a sua decisão. E essa decisão passa a ser vinculante para o resto da sociedade. Então, no processo do trabalho aqui, é lógico que isso foi evoluindo, tá? Hoje não é tanto assim, tanto o nosso sistema do civil law como do common law. Mas as bases que fundamentam isso nos permite compreender que aqui se ouve muito as partes, se dá autonomia para as partes produzirem as provas e os argumentos que elas queiram. Por isso que o sistema é adversarial, é um advogado brigando com outro, apresentando suas provas, e como nos filminhos americanos que a gente assiste de vez em quando, que o cara chega lá e busca o detalhe da testemunha, se ela trabalhou, quando que ela trabalhou, quando que ela começou, quando que não sei o quê, a influência dela, papapá. E isso são perguntas para conduzir uma historinha. Eles produzem, através desses depoimentos, a sua história. E os documentos do processo, em geral, só têm relevância se reafirmados por testemunhas. Então, você tem um e-mail no processo, aí você tem que perguntar para a testemunha sobre aquele e-mail. Daí ela explica o e-mail, daí tem validade aquele e-mail, porque ele foi ratificado por uma testemunha. Se não for ratificado por um depoimento, aquele e-mail corre o risco do tribunal... lógica tribunal... inversa nossa, né? Exatamente. A gente dá mais credibilidade ao documento do que a um testemunho, né? Então, por isso que as audiências aqui demoram... A primeira vez que eu fui no fórum foi muito engraçado, né, na Justiça do Trabalho. Porque eu falei assim, eu vou lá passar amanhã lá, porque eu faço estágio oficial lá na Justiça do Trabalho. Né? Eu posso ir quando eu quero, aí eu converso com o juiz antes das suas audiências, aí ele me explica o caso, daí eu vou para a audiência com ele, assisto a audiência, depois eu volto, converso um pouquinho, né? Então, eu tive que ser aprovado por Londres, lá pela Justiça do Trabalho de Londres, para poder ter essa atuação mais próxima, né?
então eu falei, o primeiro dia que eu fui lá, eu falei, eu vou lá de manhã, assisto umas 3, 4 audiências e à tarde eu vou para a minha universidade. Eu fui lá de manhã, ouvi um depoimento a manhã inteira, que era o depoimento da parte. Eu fiquei lá e não havia acabado. Eu saí de lá quase 2 horas da tarde e não tinha acabado o depoimento de uma parte, né? Então, assim, o caso demora. Imagine falar para o empregador nosso que ele vai ficar 5, 6 dias na corte com o seu advogado, pagando seu advogado na corte, com as testemunhas lá do seu trabalho. Assim, é um mundo completamente diferente do nosso. Tá? É bem diferente, é bem específico. E o processo, ele tem a prescrição, que é 90 dias. Você só pode discutir 90 dias. Mas por quê? Tem uma justificativa para isso também. Tem uma justificativa porque aqui há uma estabilidade no emprego. Para você aplicar o redundancy, que é para você demitir alguém, você tem que ter justificativa. Então, o redundancy é permitido. Então, eu posso demitir. Mas para eu demitir, eu tenho que justificar queda nos lucros, queda nas vendas, fechar uma parte do estabelecimento, ou botei uma máquina, agora eu não preciso de gente, então eu posso demitir. Agora, para eu fazer essa demissão, eu tenho que ter um procedimento para escolher as pessoas que serão dispensadas. Eu tenho que ter requisitos técnicos para isso. Porque senão vira uma unfair dismissal, uma dispensa injusta. E aí o empregado tem direito a uma indenização. Então, para eu demitir aquele empregado, eu tenho que justificar por que ele está sendo escolhido. Porque foi o último a ser incorporado na empresa. É uma justificativa, né? Porque ele trabalha naquele equipamento não vou usar mais, então Ou seja, tem que ter um procedimento. E se tiver mais de 20 demitidos, esse procedimento tem que ser previamente discutido também com o sindicato, para estabelecer qual é o procedimento para essa demissão. Se a unfair dismissal, o sujeito tem o direito a uma indenização. Agora, ele é demitido. Normalmente, foi justo, aí não teria uma indenização por essa dispensa. Então, como as pessoas têm uma certa estabilidade no emprego, elas não podem perder um emprego à toa, então ela pode, mesmo durante o contrato de trabalho, pleitear os seus direitos. Até porque, se ela for demitida por conta disso, daí é uma discriminação. E discriminação, aí é o processo da indenização maior, ainda do que unfair dismissal. Entendeu? Porque você tem discriminatory, a discriminação é uma coisa e a unfair dismissal é outra. Então, por exemplo, um empregado com menos de 2 anos, na redundance, ele não tem direito a unfair dismissal, se ele for demitido, porque tem menos de 2 anos de casa, foi justificado que a redundância, ou mesmo não, ele tem menos de 2 anos, pode ser demitido. Agora, se ele, menos de 2 anos, ele justificar que foi uma discriminação, ele tem direito, ele pode pleitear uma indenização. Entendeu? Ele não tem direito a unfair dismissal, mas ele tem direito a uma discriminação se provar que foi porque é mulher, porque está grávida, porque, enfim, todos os argumentos de uma discriminação, racismo, imigrante e tal. Né? Então, isso leva a um processo bem diferente do nosso. Tem 3 meses para ingressar com a ação. Antes, é obrigatório tentar o procedimento de conciliação pelo EICAS, que é aquela mesma instituição que eu citei antes, que é tipo uma delegacia regional do trabalho, mas bem mais estruturada. Eu participei de uma visita lá Eles me receberam por um dia inteiro lá na EICAS, foi muito interessante. Eles têm um serviço de assistência telefônica aos trabalhadores. Então, você está com uma dúvida do seu trabalho, você liga lá, um técnico atende, né? E ele dá a resposta em tese para o caso. Ele não fala se você tem direito, para aquele caso você tem que processar o empregador e tal. Ele não fala o que você tem que fazer. Ele fala em tese. Eu estou trabalhando mais de 8 horas, papapá. Aí ele em tese fala, quem trabalha mais de 8 horas tem direito a horas extras e tal, o pagamento tem que ser de tal modo, papapá. Entendeu? Eu atendi telefone com o técnico junto, bem interessante, você tem um trabalho bem bacana. E você tem que entrar com um pleito lá obrigatório, você faz uma reclamação, um formulário, até pela internet você faz. Eles consultam a empresa se tem interesse
em acordo, numa conciliação. Se a empresa não aceita, eles partem para... Aí dá um certificado para o empregado, daí ele pode entrar na Justiça do Trabalho. Se ele entrar antes na Justiça do Trabalho, sem passar por lá, eles vão mandar para o EICAS tentar fazer a conciliação antes. Os 3 meses de prescrição é do fato a partir do último ato. Se for ato repetitivo, aí eles são flexíveis, eles contam a partir do último. Então, hora extra não paga. 10 anos de hora extra não paga, todo mês se repete aquela mesma circunstância, então eles contam a partir do último fato, não é? Então, aí ele permitiria cobrar as horas extras anteriores. A discriminação, não é? Então, a mesma coisa. Agora, a partir de um fato. A rescisórias, 3 meses. Não permitiu em 3 meses, aí você perdeu o direito ao exercício da ação. Muito interessante, viu, Lúcio? Nossa, mas é riquíssimo essa nossa conversa aqui. É assim, o seu estudo aí é de uma importância muito grande. Nós precisamos te explorar mais. Vamos marcar outro, vamos detalhar mais alguns aspectos aí que você contou. Essa sua experiência é riquíssima. Eu acho que poucas, eu me arrisco a dizer que talvez ninguém tenha essa experiência, dessa vivência tão próxima. Aí você conseguiu essa autorização que veio de Londres, né, para convivência com os juízes, para participar como um estagiário, né, que se chama, estágio. da corte, um estágio oficial na corte, né, com autorização. Mas é assim, muito rico, muito interessante. Nós já vamos aqui, você já fica intimado, em breve nós vamos aí te explorar mais um pouquinho. Então, muito obrigado. Renova aqui e deixa aí as suas palavras finais para você encerrar a nossa live. Bom, eu agradeço a oportunidade aqui, né, Pepe, com a nossa União Ibero-Americana de Juízes, né, com você como presidente. Eu me sinto honrado de ser seu vice, né, com os outros colegas que exercem também a vice-presidência da entidade. E agradecer o teu trabalho, que é importantíssimo em termos de União Ibero-Americana. Eu acho que os juízes, nós temos aí juízes de Chile, Argentina, enfim, Portugal, Espanha, né, 19 países. Tantos outros países, né, envolvidos, Uruguai, Paraguai, enfim. E tem sido uma experiência rica, né, porque nós temos que compreender que nós somos diferentes, né, Pepe? Não melhores ou piores, não é? Mas diferentes. E quando você vê o diferente, isso às vezes lhe permite refletir sobre a sua própria experiência, sobre a sua própria realidade, quando você vê o outro diferente. E isso nos permite crescer, nos permite refletir, questionar, e cada vez que a gente questiona, a gente evolui, ou tenta buscar uma evolução. Não é? E para mim é um grande prazer estar contigo aqui, né? Um beijo para você, um beijo para todas as mamães, e muito obrigado pela atenção. Tá? Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos. Um feliz Dia das Mães. Viu, mamãe? O moço, meu amigo lá de Candimota aí, matou a saudade dele. E um beijo para a Rita, para a mamãe Rita e para todas as mamães dos nossos 19 países ibero-americanos. Até logo para vocês. Tchau.